despertou. Eu creio que ela acordou naquela manhã, viu a humilhação, a tristeza e a depressão deitada do lado dela. E ela disse: hoje eu não aguento mais isso não. Algo vai ter que acontecer na minha vida. Esse Deus que meu marido serve, ele vai ter que falar comigo nesta noite. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais essa situação. Aleluia. E ali ela tomou uma atitude, viu, igreja? Aleluia. Ela olhou e viu que não dava mais. Ela cansou de ficar estacionada naquela situação. Porque enquanto ela ficava preocupada com o problema dela, Jesus estava abençoando a rival dela. Meu Deus. Enquanto você está preocupado com o teu problema, o Senhor está operando na vida de outro, porque você não dá entrada para Ele mudar a tua situação. Eita Deus. Glória a Deus. E ali ela cansou. Chega, não dá mais. Eu não quero mais essa situação na minha vida. E ali ela tomou uma atitude. Hoje eu vou subir para o monte. Louvado seja. Só que eu vou subir de uma forma diferente para falar com meu Deus. Aleluia. Todas as vezes que eu fui em busca do meu Senhor, eu fui em forma de coitadinha. Coitadinha de mim, que eu estou muito triste hoje, viu, pastora? Não fala comigo. Coitadinha de mim, que eu abri o meu armário e faltou 1 quilo de feijão. Não olha para mim, pastor. Coitadinha de mim, eu levei um currículo rasgado e jogado no lixo. Eu estou triste, não fala comigo. Ela se libertou dessa situação. E você também vai se libertar, porque nesta noite aqui não tem coitadinho, não. Nesta noite aqui tem mais que vencedor em Cristo Jesus. Coitadinho vai ser Satanás quando você der tchau para essa situação da tua vida. Glória a Deus. E aí ela tomou atitude. Hoje eu não vou ser mais coitada. Hoje eu vou levantar dessa situação porque eu sou filha do rei. Ele vai ter que falar comigo, pastora. O Senhor vai ter que falar. Se ele fala com Penina que faz tudo errado, por que não vai falar comigo que eu sou correta na presença dele? Vai falar comigo, meu Senhor. Ela se levantou com atitude. Subiu para o monte de Siló. Só que ela subiu de uma forma diferente, igreja. Aquela situação que ela estava passando aqueles anos, ela já tinha determinado na hora que ela levantou: hoje isso não vai acontecer mais na minha vida. Hoje vai mudar a minha situação. Se você tiver atitude, Jesus faz a parte dele. Mas se você não tiver atitude, Jesus tira a mão dele. E ela foi. Subiu aquele monte, amargurada no coração, na alma, porque a tristeza dela tinha virado crônica. Sabe aquela doença que vira crônica, que remédio nenhum dá mais jeito? Ela estava com o coração dela assim, crônica. A alegria chegava, a amargura empurrava. A alegria vinha, o desânimo empurrava. Mas aí ela resolveu não aceitar mais aquela situação. E aí já foi abrindo uma brechinha no coração. Porque você sabe, igreja, que o nosso coração é o centro da nossa vida. É ele que comanda o nosso corpo depois de Jesus, é lógico. O seu coração é que comanda o seu corpo. Se o seu coração parar, o seu corpo para. Se o seu coração continuar bombeando, o seu corpo vai ferver com sangue. Se o seu coração quiser sentir alegria, o seu corpo vai ser consumado de alegria e o Espírito Santo de Deus vai te tocar. Mas se seu coração estiver com a tristeza, como que Deus pode atuar? Como que Ele vai te batizar em línguas? Como o Espírito Santo de Deus vai te tocar? Como os dons espirituais que Ele derramou na tua vida vai sair se o seu coração está com a tristeza? Se você for espiritual nesta noite, você já está entendendo para morar no Senhor. Porque sabemos que quando a tristeza chega, a palavra do Senhor diz que ela até ela salta de alegria. Se você estiver junto com
com o Senhor. E Ana decidiu mudar a história dela. Ela subiu aquele monte, mas subiu chorando. Um choro da alma. Sabe aquele choro que quando você chora, que a dor é tanto que você não sabe mais como expressar? Assim estava Ana. Mas ela subiu aquele monte determinada. Senhor, hoje a tristeza vai sair da minha vida. Senhor, hoje o Senhor vai tocar na minha vida. Senhor, tudo aquilo que foi lançado contra mim já caiu por terra, porque o Senhor vai receber em nome de Jesus. Senhor, a enfermidade que estava em mim já foi curada. Senhor, toda a situação contra a minha vida já foi decretada falência. Ela, eu creio que foi subindo, determinando. E quando ela chegou lá no monte, que ela entrou no templo, ela dobrou o vosso joelho e ela não tinha mais palavras para dizer. As lágrimas escorriam sobre o rosto dela. E ali ela chorando. E o profeta, ele chegou naquele momento e olhou, achou estranho, né, pastora? Porque o profeta, ele sempre via Ana naquela situação, mas via que ela nunca mudava. Quando ele sentiu que ela estava diferente, ele parou e ficou observando. Essa mulher está diferente nessa noite. O que será que aconteceu com ela? Será que ela está embriagada? Será que ela está bêbada para estar nessa situação? E falou para ela: mulher, estás embriagada? E ela, na situação, creio que ela olhou para o profeta. A dor na alma dela era tão grande que ele achou que ela estava embriagada. Só que ela olhou para o profeta e disse para ele: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Porque ela não aguentava mais a situação que ela estava passando. E ali ela retornou e ficou orando, buscando a face do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Deus, naquele momento, se lembrou de Ana. Porque Ana orou de uma forma diferente, igreja. Ela parou de colocar na situação de coitadinha e ela colocou na situação de receber a bênção do Senhor. Às vezes a gente não entende. A pessoa fala: eu oro, nada acontece. Parece que viram tudo de avesso. Mas será que você está orando para o Senhor da forma que se deve orar? Ana passou anos orando, e o Senhor não lembrava dela, não olhava para a oração dela. Mas no momento que ela se pôs na posição e orou de uma forma diferente, imediatamente o Senhor se lembrou de ela. Ele lembrou que ele tinha tocado na madre dela e a madre dela tinha ficado estéril. O Senhor, ele lembra da tua situação nesta noite. Mas ele diz que você tem que orar de uma forma diferente. Você ora sempre da mesma forma. Senhor, abre a porta. Senhor, abençoa meu celeiro. Senhor, abençoa. Ora diferente. Aleluia, Deus. O Senhor, ele já sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que você precisa. Mas a gente tem que se rasgar diante dele e colocar a situação verdadeira diante dele. Porque tudo que você vai falar, igreja, meu Deus sabe. Mas ele quer ver a tua atitude perante ele. Ele quer saber se você vai dobrar seu joelho 5 minutos e falar: Senhor, coitada de mim, abre a porta. Ele vai deixar você abrir a porta da tua casa para você entrar. Mas a porta que você pedir vai ficar fechada. Porque você não está orando conforme Deus quer que você fala. Ele quer que você se humilhe perante ele, igreja. Ana, ela teve que se humilhar
ficou grávida, diz a palavra do Senhor. E ali, Penina, que a todo tempo a maltratava, zombava, humilhava, teve que ver a exaltação do Senhor na vida de Ana. E Ana teve um filho profeta. Ana foi mãe de Samuel, o maior profeta que ungiu Davi. E nessa noite o Senhor diz: o que quer que ele toque para que venha gerar na tua vida. Talvez você entrou aqui de uma forma onde no qual só o Senhor sabe o que se passa no seu coração. Mas se você não tiver atitude de falar com Ele de forma diferente, Ele não vai atuar na sua vida. Ana passou muitos anos sendo zombada por Penina. Mas no momento que ela desceu aos pés do Senhor, a palavra do Senhor diz que ela foi exaltada. Mudou a história dela. Tudo que era triste se tornou alegre. Tudo que era fechado, o Senhor abriu. Tudo que era nublado não tinha mais alegria. O Senhor transformou a dor dela em alegria. E qual é a dor de você nesta noite? Qual é a dor que está dentro da tua madre que o Senhor quer transformar em alegria? Às vezes, igreja, estamos acostumados com tanta situação, com nossos problemas, que não tomamos atitudes para falar basta. O Senhor, Ele não quer que você seja assim. E o Senhor me fala nesta noite que tem uma Ana aqui nesta noite. Meu Deus. E a Ana é minha irmã Cristina. Por quê? Eu falei para ela nesta noite, quando ela entrou nessa porta. Falei: irmã, você todas as vezes que entrava na casa do Senhor, a tristeza te acompanhava, você chegava muito triste. Mas depois que você se batizou, a alegria é a companheira dela. Aleluia. E eu vejo essa história, irmã, como se fosse sua. Você se encaixou nela? De vez de ser Ana aqui, devia ser Cristina nesta noite, né? Aleluia. Porque ela tinha a madre fechada. E hoje ela chegou aqui e falou: pastor, faz uma semana que eu não faço mais aquilo que eu fazia. Glória a Deus. Para os olhos humanos, todo mundo apontava que nem Penina. Eu quero ver. Quantos anos? 22 anos Penina acusando ela, hein? Meu Deus. 22 anos nessa situação. E quando ela se decidiu se batizar, as Peninas falaram para ela: eu quero ver. Você vai descer as águas, eu duvido que você vai conseguir se libertar. Eu duvido. Mas quem chama o Senhor verdadeiramente, Deus não deixa envergonhar. Deus visitou a madre dela. E Deus trouxe alegria no lugar da tristeza. Eu estou falando ela, porque aqui você conhece as escrituras do Senhor. Ana a gente não conheceu, a gente conhece na história. Mas para testificar que quando o Senhor fala, Ele faz, aqui tem uma Ana. Faz uma semana que ela se batizou, desceu as águas. E ela tinha uma situação na vida dela que ela falou para mim: pastora, eu não vou me batizar não, porque eu não vou conseguir. As pessoas estão me apontando, me humilhando. Eu falei para ela: irmã, o que vale é o desejo do seu coração. Deixa quem quiser falar. Deixa falar. Mas se Deus falou contigo, siga em frente. Mas mesmo assim as Peninas ficou acusando. E quando Deus está no negócio, ninguém tira. Deus visitou a mãe dela e mostrou em sonho para calar a boca daqueles que acusavam ela. Que coisa linda. Glória a Deus. Deus, Ele nunca deixa um justo desamparado. E aí foi a certeza que ela teve que verdadeiramente ela tinha que descer as águas. E no momento que ela desceu, Jesus se lembrou dela. Se lembrou daquele momento, irmã, quando você dobrou o seu joelho e falou: Senhor, eu sou falha, eu não vou conseguir me libertar. Mas se o Senhor quiser, me livra. A sua
testemunho. Quando ela fala, pastor, hoje eu quero falar tudo que Deus fez na minha vida. Glória a Deus, Você vai aleluia. saber que há um Deus no céu que muda a situação. Glória a Deus. Aleluia. Deus, quando nos chama para a presença dele, a gente nunca vai permanecer da mesma forma. É, Senhor. Porque lá fora a gente era de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. A gente não tinha o conhecimento. Mas quando a gente conhece Jesus, a palavra diz que onde ele chega, algo tem que Aleluia, acontecer. meu Deus. E se ele chegou na tua vida, algo tem que acontecer. Nada que não provém do Senhor pode permanecer na sua vida. Essa maneira, meu Deus. Eu tenho vivido uma experiência muito grande com o Senhor. Eu tenho passado por muitas situações difíceis, pastora, que não dá tempo de olhar para trás, porque se eu olhar, o Senhor me lembra imediatamente. Eu te livrei da morte. Tem certeza que você quer dar uma olhadinha para trás? Porque a gente é carne, viu, igreja? Tem hora que a gente não suporta o ai do Senhor. Mas se Ele te chamou, Ele se encarrega de te deixar de pé. Mesmo que está doendo, Ele é o Deus que vem e fala, lembra, filha? Só lembra do Senhor, você não tem nem coragem de dar nenhuma piscadinha para trás. Meu Deus. Às vezes as pessoas acham que nós, pastores, somos super-homens, somos mulheres maravilhas, como dizem aí, mas não. A gente passa por muita situação difícil. E às vezes é até difícil a gente pegar o microfone, sabe? E ficar lá ouvindo a parte do Senhor, porque às vezes a gente também sente na carne. Como o pastor disse, eu estou desde ontem pregando a palavra do Senhor. E quando eu lembro que eu subi naquele monte, fiz que nem Ana. Quando aquele diagnóstico chegou na minha vida, que eu estava com câncer, porque eu achei que eu não iria escapar. Eu coloquei por um minuto em dúvida o Deus que eu servia. Porque a gente vê tanta situação, né? A gente vê tantas pessoas com essa enfermidade. Muitas que eu vi, igreja, eu confesso, nenhuma sobreviveu. Nenhuma sobreviveu. E eu falei, Jesus, o que será de mim? Mas eu fiz que nem Ana, eu subi naquele monte. Eu lembro como hoje. Foi eu, a diaconisa Simone e a pastora Ivânia. O pastor Ronaldo, o pastor Luciano. E eu subi naquele monte. E chegou ali, eu fiz que nem Ana. Eu escolhi um cantinho só para mim. E as minhas lágrimas caíam, porque eu não tinha força. Estava igual Ana. Eu não tinha força para expressar o que eu queria pedir para o Senhor. Eu só não queria passar por essa situação. E ali eu chorei. E ali veio os irmãos, orou por mim. E aí eu olhei para o céu, estava estrelado, eu lembro como hoje. E eu levantei minhas mãos e falei para o Senhor: Senhor, se o Senhor me livrar dessa situação, eu nunca mais vou negar o teu nome. E aonde o Senhor mandar, eu irei pregar a tua palavra. Não importa como eu esteja. Mas se o Senhor me livrar das mãos da enfermidade, eu sou totalmente sua. Totalmente dependente de ti, Senhor. E aí as minhas lágrimas secou. E todo mundo me abraçando. Mas eu não queria que as pessoas me abraçassem porque estava com dó, porque eu estava naquela situação. Porque a situação que você passa, igreja, não é para ninguém ter dó de você, não. A situação que você passa é para que você venha ser edificada na presença do Senhor. A situação que você passa é para que Deus trabalhe na sua vida, para que o templo do Espírito Santo dele seja cheio de azeite, para quando você chegar, Satanás sair correndo, porque o Senhor te edificou. E naquele momento todo mundo me abraçando, chorando. Eu estava chorando, porque eu queria que Deus falasse comigo. E as pessoas me abraçavam chorando com dó de mim. E eu falei, Senhor, eu não quero isso para a minha vida, não. Eu não quero que ninguém olhe e tenha dó de mim, não, Senhor. Porque se o Senhor permitir, o Senhor vai cuidar. E aí eu desci daquele monte, viu, igreja? Com meu coração igual de Ana, com a dor lá dentro, que só eu sabia
sabia o que eu estava passando. Só que se passou os dias, e o voto que eu fiz com o Senhor naquele monte, Ele cumpriu na minha vida. Então eu tenho que cumprir o voto que eu fiz com Ele. Aleluia, meu Deus. Porque Ana, ela subiu e fez um voto com o Senhor. E ela falou: se me deres um filho varão, navalha não passarei sobre a tua cabeça, e ele será seu quando fores mamado. E eu subi e falei: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou ser tua. Aonde o Senhor mandar, eu vou pregar a tua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que fazem um voto, né, pastora? No momento do aperto: Senhor, se o Senhor me abençoar, ó, eu vou fazer a tua obra todo dia. Jesus vai lá e abençoa. No primeiro dia de obra, a pessoa não apareceu. Você quebrou o seu voto. Eita Deus. Verdade. Meu Deus. Você sabe que aquilo que sai da tua boca fica registrado no céu. Está registrado nos livros celestiais do Senhor. Então você toma cuidado com o que sai da tua boca. Porque a palavra do Senhor é se ensina ou não. O que passar daí é procedência maligna. Então se você prometeu fazer a obra do Senhor, faça. Porque o ai do homem, fala o ai como um remédio passa, mas o ai de Deus não passa. Só passa se ele colocar a mão e tirar. Aleluia. Então muitas pessoas passam por situações porque promete para o Senhor, mas não cumpre aquilo que falou. Se o Senhor está falando dessa forma, é porque tem aqui alguém que ele quer que se lembre do voto que fez com ele. Voto não é só pegar o envelope aqui quando o pastor fala, coloca o seu sacrifício. Voto não é só isso. Voto é o que sai da tua boca, que está no seu coração. Porque o seu coração é a sua boca. Você vai falar o que o seu coração está cheio. Se o seu coração está cheio de amor, você vai dar amor. Se o seu coração está cheio de tristeza, você vai passar tristeza. Se o que o seu coração tiver aí dentro é que vai acontecer. Mas esta noite, os corações que estão aqui são de adoradores. Aleluia. Os corações que estão aqui, o Senhor diz que é de adorador. Pega essa tristeza aí que entrou, dá vai tristeza para ela lá fora. Aleluia. Pega essa situação aí que quis chegar de nocinho na tua vida, dá tchau para ela nesta noite. Servo de Deus não anda com situação contrária do lado, não. Servo de Deus anda com o Espírito Santo de Deus do lado, porque é Ele que conduz os seus caminhos. Quem tem o Espírito Santo de Deus, igreja, tem tudo. Porque o Senhor, quando morreu, Ele deixou o Espírito Consolador. Então o Espírito Santo de Deus, Ele não deixa você ficar enfermo, Ele não deixa você ficar triste, Ele não deixa nenhuma situação contrária entrar na tua vida. Porque Ele é o Espírito Consolador, Ele te consola em todos os momentos. Então, se o seu coração tem outro sentimento, convida o Espírito Santo, que pelo menos com Ele a situação vai chegar, mas Ele vai te consolar e você vai vencer. Agora, se você querer deixar só a situação, o Espírito Santo sentadinho, quietinho, como Deus vai atuar na sua vida? Ana teve o cativeiro dela revertido. Eu, Cristina, tive o meu cativeiro revertido. Glória a Deus. Você, que a sua situação eu não sei qual é, vai ser revertida nesta noite. Hoje não é culto profético? Quem vai profetizar na sua vida é você mesmo. Aleluia. O Senhor diz que você tem que fazer uso da tua fé. Não vem fazer uso da fé dos pastores, não. Sabe por quê? Porque nós pastores somos treinados pelo Espírito Santo de Deus de cuidar das ovelhas. Essa é a nossa obrigação. A nossa obrigação é apacentar e ajudar. Mas a nossa fé vai até te ajudar quando a gente colocar as nossas mãos. Mas não é melhor você colocar a sua mão com a sua fé e falar para Deus o que você quer, da forma que você quer? Ana tem atitude. Todos olhavam para ela e achavam ela uma coitada. Mas só que ela não tinha atitude de fé. Ela deixava todo mundo apontar o dedo para ela e falar que ela era isso e aquilo. Mas no momento que ela usou a fé dela, colocou Deus em primeiro lugar na vida dela, reverteu o quadro dela. Aleluia, meu Deus.
tenta ir mudar a tua situação. Esses dias atrás, eu tive que fazer um exame. E quando eu cheguei no médico, ele olhou no meu exame e falou: você está com 2 cistos. Eu tinha ido um mês antes, pastora. Tinha dado um cisto lá de 3 centímetros. No outro mês que eu fui, tinha dado outro de 8 centímetros. Falei: Jesus, não é possível. Aí a médica falou assim pra mim: então eu não vou marcar a tua cirurgia, porque saiu 2 cistos. Eu não vou te operar, sendo que depois vou ter que abrir o outro peito. Falei comigo. Ela falou: eu vou remarcar. Você vai fazer outro exame, vai passar não sei com quem, para saber o que vamos fazer com você. E eu já fui falando que a minha boca de profeta está repreendida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí fiz o que ela mandou. Quando chegou em casa, olhei o meu exame, olhei as minhas mãos e falei: eu sou filha do rei. Ele disse que me deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. E eu vou colocar a minha mão, vai ter que acontecer. Aleluia. Falei: peraí, cão. Comigo tu não tem mais vez, não. Amém. Peguei a minha mão, Aleluia, meu Deus. coloquei e falei: pode ir atrás de mim, Satanás. Em mim você não toca nunca mais. Porque o meu Deus me curou. Se ele me curou, eu estou curada. Você não coloca mais nada em mim. Glória a Deus. Voltei no médico. Aí a médica olhou lá: o que foi, Cristina? Eu falei: o médico disse que não vai marcar minha cirurgia porque nasceu o cisto e falou que não vai fazer porque pode dar problema. E ela falou: não, filha, eu vou fazer uma carta para ele. Você não tem nada. Aleluia. Eu vou fazer uma carta, pode voltar lá e fazer a tua cirurgia que você tem que colocar a prótese. E aí eu falei assim: chupa essa, Satanás. Comigo você não tem mais vez, não. Aí agora eu te falo: você nessa situação, faça que nem eu fiz. Pode ir atrás de mim, Satanás. Na minha vida você não entra, não. E ainda, tira a mão da cara dele, porque ele é derrotado. Com ele você pode zombar dele. Com ele Deus te dá poder para zombar dele. Não ele para zombar de você. Então a situação que você passa, você não pode aceitar, igreja. Não pode. Se a porta não abre, algo está errado. Você está orando errado. Pega a tua carteira, pega a tua mão aí que Deus te deu. Você vai dobrar o seu joelho em cima e você vai colocar a mão. Você vai falar: Satanás, você com seu principado do desemprego, você vai cair por terra agora. Porque quem assina a minha carteira é Jeová Jireh. Eu quero ver se tu não arruma emprego. Porque no meio da crise, quem é escolhido é vitorioso. Glória a Deus. No meio da crise, não tem situação para crente. A gente passa a prova, é diferente. Situação é uma coisa, prova é outra. Prova, né, pastor? A gente estuda com Jeová, ela tira 10 e a gente tira da prova. Agora, situação, vai ficar que nem Ana. Você acorda e levanta, a situação está ali. Você acorda e levanta, a situação está ali. Situação na vida de crente não pode permanecer. Essa semana, eu fui tão abençoada, pastora. Eu falei até, eu falei ontem na igreja. Eu fui num shopping ali na loja e eu fui pagar algo, pastora. Aí antes de subir da escada rolante tinha uma bancada de relógio maravilhoso lá. E eu olhei pro relógio, olhei, falei: ai, como eu queria um relógio, Senhor. Mas eu não posso, agora não dá, tô meia dura. Aí subi na escada rolante, igreja, e fui olhando pro relógio: tchau, relógio, tchau. E a escada foi me levando e eu fui olhando, igual o vento levou, sabe? Olhando. Subi lá, fiz o que eu tinha que fazer, desci e tal. Quando foi a noite que eu cheguei em casa, o meu celular tinha uma mensagem. Aí uma irmã mandou uma mensagem assim pra mim: pastora, eu tô aqui no shopping comprando um presente pra você. Aí eu falei: essa mensagem não é pra mim não, né? Aí o meu filho Kaique, que tava com o meu celular, pulou, deu até cambalhota: vou ganhar um presente! Eu falei: nossa, Kaique, mas como você vai ganhar um presente? A mensagem
peguei meu presentinho, subi aqui. Falei, nossa, que lindo, Jesus. E ela abre. Eu, calma, mano, vou abrir aqui pra todo mundo, espera. Aí quando eu abri a igreja, imagina só o que tinha. Aquele relógio que eu falei, tchau. Ele veio ao meu encontro. Porque Jesus cuida de você nos mínimos detalhes. Eu não tinha para comprar, mas Jesus é o dono do ouro e da prata, tocou lá e eu ganhei um presente maravilhoso. E você acha que ele não cuida de você? E eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, o relógio que eu tinha falado, Jesus mandou no mesmo dia. E mais, pastora, eu tinha visto um conjuntinho de corujinha aqui no banheiro, né? A gente mulher adora essas coisas. Mas caro, hein? Caro. Falei, Jesus, um dia, quem sabe? Aí hoje mandaram no meu celular abençoado. Eu só recebo bênção no celular. Crédito tem não, mas bênção tem. Abri lá e falou, pastora, que cor que você gosta? Amarelo ou azul? E eu, opa, gostei do azul. Então fala pro pastor vir aqui amanhã pegar esse conjunto maravilhoso pra você de corujinha, viu, Cristina? Que lindo! Conjunto de banheiro de crochê maravilhoso. Agora você fala, esse Deus que cuida de mim não cuida de você? Será que você está pedindo para Deus e Ele não pode te dar? Talvez você acha, pastor, deu um relógio, um negocinho, mas é o que eu queria, é o que eu precisava, eu não pedi outra coisa. Se eu tivesse pedido talvez outra coisa, um sapato, um vestido, Ele tinha me dado. Mas eu pedi um relógio, pastor, eu queria um relógio. E você quer o que nesta noite? O Senhor te pergunta. O que é que você precisa que Ele não pode te dar? O que? Ele é o dono da vida e da morte. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono do universo. Ele diz que o universo cabe na palma da mão dele. Então não tem o que Ele não possa derramar na sua vida. Talvez você quer um dom espiritual. Você quer ser batizada pelo Espírito Santo. Você quer ser ministro de louvor. Você quer ter o dom da profecia, eu não sei. Ou você quer que Deus visita lá o seu lar, visita a tua família, eu não sei. Mas o Senhor diz, qual é a tua petição nesta noite? Ele quer tocar na tua amada para ser perto aquilo que você quer. O meu Deus me visitou, derramou na minha vida aquilo que eu necessitava. Porque o Senhor te dá tudo na medida certa. Ele não dá nem a mais, nem a menos. Ele dá na quantidade certa para você saber que Ele é o Deus que cuida de ti. Que nesta noite, igreja, você se prostre perante Ele e apresenta a tua causa de forma diferente. Eu falei isso para minha prima, que ela conhece a palavra, ela é uma mulher usada por Deus. Mas ela falou assim para mim, será que esse Deus existe verdadeiramente? Porque eu estou esperando há 10 anos e Ele não faz um milagre na minha vida. E eu disse para ela, você acordou hoje, seus filhos acordou, toda a sua família acordou, o milagre da vida já está sobre a sua vida. E você ainda fala que esse Deus não faz nada na sua vida. Às vezes, igreja, a pessoa quer tanto bem material, esquece, se você buscar o espiritual, as demais coisas vão serão acrescentadas. Às vezes a pessoa quer tanto uma coisa, eu quero, mas se você pedir primeiramente para Deus derramar os dons espirituais na sua vida, as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quem tem um dom, tem uma riqueza nas mãos. Porque com um dom você pode fazer tantas coisas, mas com bem material você não pode fazer tanta coisa que um dom espiritual pode fazer. Com o seu dom espiritual, você pode orar para Deus bradar. E de vez de você pedir, às vezes a pessoa pede, Senhor, me dá uma bicicleta. Com o seu dom espiritual, Ele vai te dar um ônibus. Porque Ele é um Deus impossível. Mas de repente a pessoa só quer orar por uma parte física, esquecendo da espiritual, pastora. Aí Jesus não opera, depois fala, cadê esse Deus que não faz nada na minha vida? Ele faz, mas você tem que deixar Ele fazer na sua vida. Eu aprendi da seguinte forma, igreja, que quando uma situação sobrevém sobre a minha vida, a primeira coisa que eu faço é me silenciar. Eu entro dentro do meu quarto,
Eu choro lágrimas de sangue, mas o Senhor me responde imediatamente. Por quê? Porque eu confiei diretamente para Ele o meu problema. Eu não confiei para o meu vizinho da direita nem da esquerda. Eu confiei para o dono que resolve o problema. Então não tem por que você ficar nesta noite assim. Porque Deus quer mudar a tua história. Não tem por que a tristeza fazer parte de você, se você tem a dono da alegria. Não tem por que qualquer situação contrária permanecer na sua vida. Se Deus te deu autoridade espiritual para repreender todo o mal. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu gostaria que no momento que o louvor fosse ser entoado, eu queria que os pastores ungissem as vossas mãos. E conforme os pastores forem ungir as vossas mãos, você vai colocar a sua mão de profeta no seu coração. E você vai determinar a mudança que você quer que aconteça na sua vida. Você vai orar de uma forma diferente. Porque o Senhor tem que agir para você saber que Ele é Deus que faz o impossível acontecer. Você não vai sair da mesma forma. Porque o Senhor quer mudar a tua história. Aleluia! No momento que eu for louvando e adorando ao Senhor, você vai determinando a tua vitória nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Louvado é teu nome, Jesus.